Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tenho certeza que o Senhor recebeu os nossos louvores e a nossa adoração. Mas agora vem a melhor parte, que é a palavra de Deus. É a palavra que nos constrói, que nos transforma de carne para espírito. Porque em João 3 a palavra de Deus fala: tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Vamos ficar de pé, vamos abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 10, versículo 5. Mateus 10, 5. Novo Testamento. Amém? A palavra de Deus fala assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Pode haver diferença de tradução, tá? De NVI para as outras. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graças dai. Não vos provereis de ouro, nem prata, nem de cobre dos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa foi digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede portanto prudentes como as serpentes, simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou em que haveis de fazer, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai, a quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, o filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento sobre a Tua palavra. Que o Espírito de Deus fale através do Teu servo. Que o Senhor possa dar entendimento aos irmãos que estão aqui, aqueles que ouvirem depois. E que o Senhor continue transformando as nossas vidas de fé em fé, de glória em glória. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus aqui dá uma tarefa para os 12. Vocês lembram que quando Jesus começa o seu ministério, ele não escolhe todos eles de uma vez. Escolhe a Pedro, André, João, Tiago e assim por diante. No tempo da sua caminhada, ele foi escolhendo os discípulos que se aproximaram até se tornarem 12. E quando chega nesse momento aqui, o Senhor Jesus dá a eles capacidade
e mostra para eles um novo caminho. Aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo antes, curando as pessoas, pregando o evangelho, transformando os corações das pessoas, agora o Senhor Jesus estava dando oportunidade para que eles fizessem a mesma obra, um crescimento, mostrando para mim e para vocês. A partir do momento que nós buscamos encontrar com o Senhor, buscamos o entendimento do Senhor, existe uma nova caminhada que agora começa na vida de cada um de nós, e o Espírito de Deus agora que nos guia. E Deus é tão maravilhoso que Ele nunca fala para você, vai ser tranquilo, vai ser a coisa mais maravilhosa da sua vida. Ele fala, tem duas portas, uma porta estreita que você vai passar por dificuldades, mas Deus vai estar com cada um de vocês. E aquela porta larga, aquela que nós estávamos antes de conhecer a palavra. Aquela porta larga que nos dava satisfação momentânea das nossas vidas. Agora nós estamos na porta estreita para chegar à eternidade. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Ele fala que vai colocar ele diante de lobos, mas para eles serem como serpentes e simples como pombas. Ele fala para eles pregar o evangelho e não cobrar nada em troca, porque a palavra de Deus você não se cobra para você pregar a palavra. É por isso que é maravilhoso as coisas de Deus, porque Ele nos mostra o caminho. Da mesma maneira que Ele estava mostrando o caminho para os seus discípulos, a nova empreitada que eles iam ter que atravessar, Ele faz com cada um de nós. Porque hoje nós somos esse povo que anda com Deus. Nós somos esse povo que aprende com as dificuldades, que às vezes erra, como Pedro errou quando negou Jesus Cristo por 3 vezes. Mas depois o Espírito de Deus nos levanta de novo e nos fortalece e fala, você agora está mais forte, porque agora você tem mais entendimento da palavra, porque nós também aprendemos com os erros, porque o Senhor nos mostra, Davi aprendeu com os erros, Abraão aprendeu com o erro, quando o anjo chega e fala, você vai ser pai, com a sua esposa Sara, ele falou, você está doido, eu já estou velho. Não acreditou naquilo que era a palavra de Deus. Ele já tinha um conhecimento, ele já tinha uma caminhada, mostrando para vocês e para cada um de nós. Todos os dias nós aprendemos com essa mesma palavra, porque essa palavra é eterna. Esses discípulos fizeram maravilhas através dessa palavra que Jesus tinha dado para eles. Enfrentaram, cada um andando de 2 em 2, enfrentaram dificuldades, enfrentaram fome, enfrentaram desertos, mas com tudo isso que eles aprenderam, eles cresceram espiritualmente, para receber aquilo que há de mais especial no mundo, o próprio Espírito de Deus colocado dentro do nosso coração. Esse é o verdadeiro sentido do evangelho, da pregação, do entendimento. Por isso nós vamos aprendendo cada vez mais. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, Atos 16, 6. Atos 16, a palavra de Deus fala assim, 16, 6. E percorrendo a região Frígido-Gálatas, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus não havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Sendo guiado pelo Espírito Santo, Saulo era um perseguidor da igreja do Senhor. Um dia ele tem um encontro na estrada de Damasco e a vida dele muda. Se você notar, nós também já tivemos esse encontro na estrada de Damasco, porque aquele encontro com o Senhor Jesus fala dentro do nosso coração e fala assim, esse é o caminho que você vai ter que seguir da agora em diante. A partir do momento que você aceita andar com o Senhor, lembra de uma coisa, agora o seu caminho é o caminho de Deus, e Ele vai direcionar vocês. E lembre que os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos planos.
Aquilo que Deus tem para você é sempre melhor do que aquilo mesmo que você tem para você, porque Ele sabe o que é melhor. Por isso que Deus fala, a palavra de Deus fala: coloca Deus em primeiro lugar nas suas vidas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Colocar sempre Deus em primeiro lugar. Aqui nesse momento, Paulo já tinha 10 anos que ele tinha esse conhecimento, já sabia aquilo que Deus tinha na vida dele, já tinha intimidade com Deus. A palavra de Deus fala que ele pensa em ir para um determinado lugar, e o Espírito de Deus fala: não, você não vai para lá. E aí o Senhor mesmo direciona. E para onde eles vão? A palavra de Deus fala que Paulo e Silas, no determinado momento da vida deles, passando por uma cidade, uma mulher começa a dizer: esses são os grandes homens de Deus, os profetas de Deus. E aí Paulo repreende, através do poder do Espírito Santo que estava dentro dele. Esse mesmo poder está dentro de nós, porque nós fazemos parte desse povo que anda de verdade com Deus, sem pedir nada em troca. A partir desse momento, aquela mulher perde as visões, e o povo daquela cidade que recebia dinheiro por causa dela, pega Paulo e Silas e batem. Uai, o Espírito de Deus vai levar Paulo e Silas para apanhar nessa cidade? Mas lembre que tudo está um objetivo do Senhor nas vidas nossas. Lembre, os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Você sabe que uma alma vale uma fortuna. Você não tem noção do que vale uma alma para Deus. Uma alma, ela vale mais do que ouro, do que prata que você possa contar. Então, quando você ganha uma alma para Deus, você não sabe o que você está fazendo, a moral que você ganha para Deus. Porque se você vê o que esses discípulos passavam para ganhar uma alma para o Senhor, não é brincadeira. Paulo e Silas são pegados, levados à praça pública, são açoitados, porque estavam pregando o Evangelho. Homens de Deus, pregando a palavra, porque o próprio Espírito de Deus tinha falado: vá até aquela cidade na Macedônia. E eles foram, obedecendo a palavra. Mas quando você obedece a palavra, você ainda é castigado? Depende do propósito que Deus tem na sua vida. Jesus não foi castigado para que nós recebêssemos o próprio Espírito Santo de Deus? Esse é o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui reunidos, porque agora nós podemos receber gentios, mas povo de Deus, filhos na fé, como Abraão. A partir desse momento, Paulo e Silas são jogados no cárcere e são acorrentados, pés e mãos. Qualquer outra pessoa que não tem o conhecimento de Deus nesse momento vai procrastinar, falar: por que eu estou aqui nesse lugar? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Eu estou pregando o Evangelho e estou passando por isso? Já apanhei, ainda vou ficar acorrentado inocentemente? Não, eles não falaram nada disso. Pelo contrário, começaram a louvar a Deus naquele lugar. Porque não importa onde colocar você, se você for povo de Deus, prega o Evangelho, porque Deus tem Deus tem um mistério no meio de tudo isso. E quando eles começam a louvar naquele cárcere, a palavra de Deus fala que houve um terremoto naquela cidade e naquele cárcere, que todas as cadeias se quebraram, todas as portas se abriram, porque o povo de Deus só fica preso se Deus permitir. E a partir daquele momento, aquele homem que estava lá dentro cuidando dos dois se desespera, porque se saísse um preso lá de dentro, quem ia pagar com a própria vida era o carcereiro que estava lá. E a partir daquele momento, Paulo e Silas falam: fique calmo, porque todos nós estamos aqui. E aí vem a parte mais bonita, ele fala: o que eu devo fazer para seguir esse Deus de vocês? Olha o verdadeiro sentido de aonde o Espírito Santo levou Paulo e Silas para aquela cidade, para apanhar, para ir para o cárcere, para salvar esse carcereiro que estava lá. Porque talvez no momento da vida dele, ele olhou para o céu e pediu a Deus uma transformação. Porque alguma vez no momento da vida dele, ele olhou para aquele povo que estava andando com o Senhor Jesus, com um novo modo de viver, respeitando o próximo, amando o próximo, cuidando das pessoas, orando por elas, e ele quis para ele também. E o Senhor pega aquele povo e leva até aquele lugar. Haverá dificuldades no meio dessa caminhada, mas no meio dessa dificuldade, dessa caminhada, haverá milagres.
porque só vê milagres quem anda no deserto. Lembra disso? O povo que mais viu milagres porque estava andando no deserto, porque todo dia chovia maná que cai do céu. Esse deserto para o crente hoje é oração. Você orar para Deus antes de você ir para o seu trabalho, falar: Senhor, me protege, protege a minha família. Esse deserto hoje é quando alguma pessoa está falando alguma coisa que não vai ter futuro nenhum para você, você vai lembrar de Salmo 1, bem-aventurado aquele que não mistura na zona dos escarnecedores, e você se afasta e Deus olha e se agrada, porque fala: meu povo está diferente. E é assim que Deus faz milagre no meio de nós, a partir do momento que nós nos aproximamos com o coração aberto e o Espírito de Deus dentro de cada um de nós. Em Êxodo 13, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 13, Êxodo 13, (13, 17). Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam em Etã e à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para o guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A presença de Deus no meio daquele povo, de dia e de noite. Deus tira aquele povo da escravidão de 400 anos, lembra? Porque o povo pediu, porque não estava aguentando mais, porque Deus não invade o seu livre-arbítrio. Se você vier à igreja aprender com a palavra de Deus, e na oração você não falar com Deus, você precisa de falar com Deus. Às vezes nós pedimos coisas que Deus não vai agradar, você pode ter certeza disso, mas isso você está falando com Ele. Quando você fala com Ele, Deus te responde. Se você pedir algo que Ele não vai te dar, Ele vai falar: não posso, filho, porque se eu der para você, você vai afastar dos meus caminhos. Por isso que ele pega esse povo, ao invés de ir pelo caminho mais perto, ele usou o caminho mais longo, porque depois que o povo atravessasse o Mar Vermelho, mesmo arrependido, o povo não ia poder voltar para a escravidão. Mas o povo ia voltar para a escravidão, pois você pode ter certeza que o povo ia voltar. Tanto é que a primeira oportunidade eles já queriam voltar para trás. E Deus conhece o coração de cada um de nós. E aí Deus pega aquele povo durante 45 dias e empurra eles deserto adentro. Maná caindo do céu. E aí o mantimento que eles tinham levado do Egito acaba. E mesmo que eles quisessem voltar, eles não tinham como voltar. Porque para voltar eles precisavam de alimento para esses mesmos tantos dias, 45 dias. E o maná é só para você andar para frente. Quando você anda com Deus, você é povo de Deus. O povo de Deus caminha sempre para frente, glorificando o nome do Senhor. Não importa na dificuldade que você vai passar, porque vai passar. O Senhor Jesus falou: eu vou colocar vocês diante de lobos, mas acautelai-vos, porque o Espírito de Deus vai estar com vocês também. Então você vai aprendendo com a caminhada, 5 anos, 10 anos, 20 anos, tem gente que aprende mais rápido, mas tem gente que demora um pouco mais, mas todo o povo caminhando junto, lembra disso? Mais de 1 milhão desse povo, o Senhor tira da terra um povo mais poderoso, que era o povo do Egito, a nação mais poderosa, porque esse povo pertencia a Deus. A partir do momento que nós começamos a caminhar com o Senhor, também nós fazemos parte desse povo. Lembra disso? Quando você reúne, nós reunimos e começamos essa caminhada, um novo conhecimento, um entendimento, morrer para o mundo, nos tornarmos espirituais,
Porque existe o que gira esse mundo, o que faz tudo, o que governa esse mundo é espiritual, não é matéria, não é aquilo que você vê. É por isso que Jesus falou para Nicodemos: tem que morrer para o mundo e tem que nascer para Cristo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E aí você vai começar a ter um novo entendimento, começar a trabalhar essa parte nervosa, ruim do coração que cada um de nós temos, porque esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Ele trabalha de dentro para fora, é transformando os nossos caminhos. Igual Pedro, quando Jesus já estava todo enrolado, Pedro, ao invés de ajudar, vai lá e ainda corta a orelha do eunuco. Jesus fala: para, meu filho, você está doido, eu já estou aqui tentando agilizar as coisas. Jesus fala: se eu quiser, eu mando, Deus manda 12 legiões de anjos. Está vendo como que Deus é maravilhoso? Tudo aquilo tinha que acontecer. E haverá momentos dessa dificuldade que vai fazer a gente crescer. Esse povo, mesmo sendo escravo, precisou de ser trabalhado 40 anos no deserto para aprender a amar as coisas de Deus. E a metade deles ficou no deserto, a metade não quis chegar até o final. Qual que você quer ser? A metade que fica no deserto ou aquela que tem a terra prometida para você lá na frente? Eu quero aquela terra prometida, eu quero a vida eterna. E o Senhor Jesus fala: então tem que caminhar até o final. E até o final tem que ter força de vontade, depende de vocês, cada um de vocês aí. A caminhada é longa, a caminhada é infinita, a caminhada é eterna. Todas as pessoas sabem que um dia vão dar o último passo aqui nessa terra. E se você olhar, o povo do mundo parece que eles vivem como se nunca fosse morrer. Eles só descobrem quando vão morrer realmente, quando o médico fala: você tem pouco tempo de vida. Aí ele fala: agora lascou. Aí vai buscar Deus. E existe um aprendizado, nas nossas vidas. É por isso que nós temos que estar sempre na intimidade da palavra do Senhor, porque quando você está nessa intimidade, o Senhor Jesus nos livra, nos fortalece e nos cura. Você lembra Lázaro, quando as irmãs mandaram chamar Jesus? Nosso irmão está morrendo, está doente. Aí Jesus ainda espera mais 4 dias para chegar até lá. Mas tudo era o propósito de Deus, tudo ia acontecer como Deus estava querendo que acontecesse. Aí Jesus chega, Maria fala: se eu tivesse vindo ia dar certo. Ele falou: vai dar certo ainda, porque aquele que crê em mim, mesmo que morra, eu ressuscitarei. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. E esse povo aqui estava aprendendo, saindo de um cativeiro e andando na parte mais difícil, era o deserto, mas era no deserto é que eles iam aprender, porque no deserto você começa a reclamar: Senhor, está faltando comida na minha casa, está faltando isso, está faltando aquilo, e Deus começa a mandar o maná para eles. Como que o Senhor nos tira de lá que não tem nem água? Aí Moisés vai, toca na rocha e sai água para mais de 1 milhão de pessoas. É Deus fazendo milagre no meio de nós, mas é no deserto, é na dificuldade, é na caminhada. E tem que chegar até o final, lembra disso? Por isso que nós temos que pregar a palavra como ela tem que ser para você, para preparar o seu coração, para você saber: não é fácil, mas eu sou um vencedor em Cristo. Não é fácil, mas nós somos vencedores em Cristo. A igreja faz milagre quando nós nos unimos na palavra de Deus, sem pedir nada em troca, caminhando mesmo na dificuldade. Aí que Ele faz milagre grandão no meio de nós. E foi assim na vida desse povo. Em Juízes 13, a palavra de Deus fala assim, Juízes 13, está depois de Josué. Juízes 13, olha que incrível, tem pessoas que levam a maior dificuldade para se aproximar de Deus, elas se esforçam ao máximo, 13, 1, ela tem que se esforçar ao máximo para conseguir pegar um pouquinho de intimidade com Deus, e tem gente que já nasce pronta com a intimidade com Deus. Sansão era uma dessas pessoas. Salomão foi um daqueles meninos que já nasceu num berço de ouro, pegou tudo prontinho. Mas o problema maior disso que acontece é que quando você pega pronto, você não dá valor. Tudo aquilo que vem preparado, pronto, na sua mão, te entrega, que você não lutou para ter, que você não suou para ter, você não sabe o valor que tem. Você pode ter um carro velho, um Fusca, qualquer coisa velha, mas que você ali trabalhou de sol a sol para conseguir comprar, você sabe o valor que aquele carro tem.
Para você ele tem valor. Ele pode não ter para as outras pessoas, mas para você tem, porque foi a sua luta todos os dias para você honestamente conseguir comprar aquele Fusca. E se alguém te der uma Ferrari para você, você fala, não tem. Você pode até no começo achar bonito aqui, mas depois na hora que você for pagar o imposto, você já vai desanimar. Não está preparado. Então por isso que nós temos que lutar. Lutar pelo Evangelho é você vir buscar aquilo que Deus quer nas nossas vidas, buscar um entendimento. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Esse mesmo povo que caminhou 40 anos no deserto, recebeu a terra prometida, teve que lutar por ela. Depois vieram seus antepassados, que já pegou tudo prontinho, casinha bonitinha, não precisou de lutar, não precisou de atravessar o deserto. E aí você sabe o que acontece. Não precisou de ficar perto de Deus, foi deixando Deus em terceiro, quarto, quinto plano. E aí o que Deus fez? Botou os filisteus para apertar eles. E aí os filisteus, 40 anos de pancada. E aí começa a clamar, oh Deus, o que acontece? E aí acontece um milagre. Deus manda Sansão. Havia um homem de Jorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarde-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Sansão já nasceu com uma promessa na barriga. Deus deu a promessa na barriga, no ventre da mãe dele. Só que o que acontece quando Sansão cresce? Tudo que não era para fazer ele fazia, e tudo que era para fazer ele não fazia. Mas mesmo fazendo o que não era para fazer, o que é mais incrível nas coisas de Deus, mesmo fazendo o que não era para fazer, era o propósito de Deus na vida dele. Vai entender as coisas de Deus, né? Igual Pedro negou Jesus. Se o Senhor apanhar, eu vou apanhar. Se o Senhor morrer, eu vou morrer. Eu vou estar junto com o Senhor, porque a minha fé é maior do que todos desses outros aqui. E aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu vai me negar antes que o galho cante 3 vezes. Nunca na minha vida o Senhor não está por fora com a minha fé. Minha fé é grandiosa. Haverá até pessoas no meio de nós que às vezes pensam dessa mesma maneira. Por isso que a gente tem que ser humilde, porque quando você é humilde, você sabe que você precisa de Deus. Por mais que você tenha entendimento, você precisa de Deus, porque o diabo é astuto, ele conhece a Bíblia também. Ele conhece a Bíblia, ele tentou pegar Jesus na Bíblia, transforma as pedras em pães, tudo, está escrito, não tropeçarás em pedra, tudo isso. Então você precisa, é por isso que Deus pega a pessoa e coloca humildade no coração, porque quando você é humilde, você sabe, por isso que fala, quanto menor eu for, maior o Senhor me coloca diante dos homens. Quanto mais humilde, Ele trabalha na humildade de cada um de nós. Amar o próximo, não olhar para as pessoas que estão caídas na rua, orar por elas. Não olhar para aquelas pessoas que estão vendendo droga na rua, orar por elas, porque talvez no meio daquele povo tem gente grande ali, que o Senhor vai resgatar e pregar o Evangelho. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Sansão nasce com uma promessa, era esse cara aqui vai salvar todos nós. Aí quando ele cresce só faz coisa errada, começa a ficar com mulheres que não era para ficar, ele tenta casar com uma, no final ela trai ele, e conta umas histórias lá que ele tinha colocado um enigma, e ela conta o enigma que ele tinha falado só para ela. E aí quando ele vai casar, o pai dela já tinha casado ela com outro, e aí ele fica nervoso, pega umas raposas, bota fogo no rabo dessas raposas e joga no meio do mato dos filisteus. Olha o propósito de Deus ali, está vendo? Fazendo a coisa errada e mesmo assim estava dando do jeito que Deus queria. Porque quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, por mais que você caminhe da linha contrária, você vai encontrar com Ele lá na frente, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas Sansão continua daquela maneira, rebelde, caminhando da sua forma, vou andar do meu jeito, principalmente depois que ele mata mais de 1000 homens com a cabeça de um jumento. Aí que ele viu: eu sou o cara mesmo desse trem.
Ao invés de ficar humilde, continuou sendo grandão. E aí tem um encontro com Dalila, se apaixona, ela começa a perguntar, de onde vem o seu poder? Ele não fala, mas mais cedo ou mais tarde, porque o diabo ele nunca desiste. O diabo vai querer derrubar vocês a partir do momento que vocês começam a caminhar de verdade na palavra do Senhor. Até que consegue, ele conta dos cabelos, e aí corta o cabelo dele. E aí se humilha, o cara que todos os filisteus tinham medo. E você acha que Sansão era forte e poderoso porque ele era forte? Não, ele era normal como qualquer um de nós. Ele não tinha músculo, não tinha nada, era isso que deixava a coisa ficar sem entender. Ué, como que os caras com essa musculaturinha de nada pegam a cabeça de jumento e matam mais de 1000 pessoas? Deus, ele faz isso. Está fazendo errado, mas assim ainda está fazendo a vontade de Deus. Naquele momento ele fica sendo humilhado, cega ele. E o que é mais interessante, porque foi quando Sansão ficou cego que ele começou a enxergar de verdade quem era Deus na vida dele. Às vezes nós caminhamos vários anos com Deus e não conseguimos enxergar a maravilha que é Deus, porque nós não queremos, coração fechado. A visão está aqui dentro do coração de vocês, dentro do coração. Sansão é humilhado, colocado no meio de todos aqueles filisteus, os reis, tudo ali, cachoteando a vida dele. Só que naquele momento ele resolve falar com Deus de verdade. E aí ele faz o que é mais importante que nós devemos fazer. Ele faz uma oração verdadeira para Deus. Aquela que você para e você concentra e você fala de verdade com Deus. Você tirou um momento para intimidade com o Senhor. Ele fala: Senhor, eu fiz coisas erradas, mas peço que nesse momento o Senhor me devolva as minhas forças, para que eu possa me vingar desse povo. Então todo o objetivo de Deus ia ser cumprido, porque desde o começo o anjo falou para a mãe dele: ele vai salvar vocês das garras dos filisteus. Só que não foi da maneira que eles pensavam, foi da maneira que Deus queria que acontecesse. E quando eles colocam Sansão no meio de 2 pilares, Sansão cego, naquele momento Deus entrega as forças para ele de novo. E a partir daquele momento a palavra de Deus fala que ele matou mais filisteus do que toda a sua vida caminhando, com os olhos abertos. Está vendo como que Deus sempre trabalha na contramão? Ele trabalha na contramão, mas ele nos alimenta. Quando você começa a entender os verdadeiros sentidos das coisas do Senhor, nós começamos a ficar fortes. Pedro nega o Senhor Jesus. E no momento que ele achou que ninguém estava olhando, pela 3ª vez, o Senhor Jesus passou na frente dele. E quando ele olha dentro dos olhos do Senhor Jesus, provavelmente ele lembrou dele andando sobre as águas. Ele lembrou dele vendo o Senhor Jesus ressuscitando Lázaro 4 dias que estava morto. Porque o propósito de Deus nas nossas vidas sempre vai acontecer. Basta que vocês continuem firmes sobre essa palavra de Deus. E depois o Senhor Jesus faz um concerto com ele, depois que ressuscita. Vai chamar a todos e a Pedro. Em 1 Samuel, nós já estamos quase terminando. E vocês sabem, quando um pregador fala isso, não significa nada. 1 Samuel 3:1. 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele era um sacerdote. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Deus não estava se manifestando naquele lugar. Certo dia, estando deitado num lugar, acostumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de ele não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e deitou. E a palavra de Deus fala que durante 3 vezes o Senhor chamou Samuel e ele foi a Eli. Na 3ª vez ele percebeu que era Deus que estava falando com ele. Então você vê que fazia tanto tempo que Deus não se manifestava naquele lugar. Por quê?
Porque Eli estava vendo os seus filhos fazerem coisas erradas dentro do templo e não tomava nenhuma providência. Na palavra de Deus, Jesus fala que se você amar seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, mais do que a Jesus, você não é digno de Jesus. Ele não está dizendo para você não amar eles. Ele está dizendo que se você colocar ele em primeiro lugar, ele pode salvar todos eles. E se você colocar eles em primeiro lugar, eles não podem salvar você. A partir desse momento, Samuel começa a crescer na casa de Deus, um projeto de vida, porque a sua mãe também era estéril, assim como a mãe de Sansão. A maioria dessas mulheres que deram luz a esses grandes homens de Deus, todas elas tinham problema de serem estéreis. E a partir desse momento, durante 15 anos, ela vai no templo, Ana, orar. 15 anos da vida de uma pessoa orando para que o milagre acontecesse. E às vezes a gente vem uma vez, duas vezes na igreja e quer que Deus faça milagre nas nossas vidas. Ele vai fazer milagre nas nossas vidas. Mas lembra que existe um compromisso, uma caminhada. Aquele povo que o Senhor Jesus tinha mandado pregar o evangelho já estava 3 anos com eles. Já tinham visto Jesus andar sobre as águas, curar leprosos, curar cegos, pregar o evangelho e mostrar para eles tudo. E mesmo assim eles estavam aprendendo, porque Pedro negou. No momento que Jesus mais precisou de todo esse povo, todos eles fugiram. Você já imaginou, na hora que você mais precisa de alguém, de um amigo, de um parente, aquela pessoa afasta de você, é ruim. E Jesus andou com esse povo 3 anos, alimentou eles, não só de pão e de peixes, mas da palavra de Deus. Eli, a partir do momento que começa a fazer as coisas erradas, o Senhor manda um sacerdote falar que ia ter uma mudança naquela casa. E que ele não ia fazer mais parte do projeto de Deus, porque vocês não têm noção do que é grandioso, nós estamos aqui reunidos sobre a presença do Senhor, e a palavra de Deus fala, onde estiver 2 ou 3 falando meu nome, lá eu estou. A palavra de Deus é verdadeira, o Espírito Santo de Deus está aqui no meio de nós. A partir desse momento aqui, o Senhor já tinha dado a palavra para ele, e começa a construir Samuel, um dos maiores profetas, juízes, sacerdotes. Um homem que foi ungir Davi segundo o coração de Deus. Uma pessoa que andou desde o começo até o final da sua caminhada íntegro na palavra de Deus. Honrou tudo aquilo que Deus deu para ele fazer, andando nas dificuldades, porque Samuel andou nas dificuldades. Ele lutou com esse povo, ele uniu as tribos que já estava tudo desunida. Por quê? Porque ele teve intimidade com Deus, porque ele teve uma caminhada, porque ele teve, acima de tudo, força de vontade. E para terminar, em Atos 3, a palavra de Deus fala assim, Atos 3, Atos dos Apóstolos. Amém? Glória a Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração, hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Um coxo na porta formosa. E a palavra de Deus fala que desde a sua nascença eles colocavam ele neste lugar. Então quando Jesus pega um chicote, chicoteia aquele povo que estava fazendo da casa de Deus comércio, que se você notar é a única hora que Jesus perde a estribeira com esse povo, foi na hora que ele quebrou tudo lá dentro do templo. Esse coxo estava lá. Provavelmente falou, é doido, né? Mas depois começa a chegar a notícia que esse mesmo Jesus que tinha quebrado as coisas lá, estava fazendo milagres.
estava curando coxos, curou um cego de nascença. Provavelmente ele pensou, ele podia ter passado aqui também, né? Porque eu estou nessa situação desde nascença. E naquele momento, Jesus continua fazendo os milagres, mas não passa nesse lugar. Existe um ponto que Jesus volta aqui de novo e não faz o milagre. E ele começa a pensar: por quê? Se eu sou tão dependente como essas pessoas que estão aí, leprosas, coxos, cegos, por que ele não faz o milagre na minha vida? Talvez ele orou e Jesus talvez tenha ouvido, mas deixou aquilo para ir mais à frente, porque a obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, ela continua avançando em meio a pessoas como nós, que têm força de vontade, e no meio das dificuldades continua glorificando o nome de Deus. E a palavra de Deus fala que depois Jesus foi condenado, ele fica sabendo, Jesus vai ser crucificado, Jesus realmente é crucificado. E ele fala: acabou-se a oportunidade que eu tinha de ser curado desse problema nas minhas pernas. Mas aí eles falam que Jesus ressuscitou, talvez a esperança no coração dele volte. Porque nós temos que ter sempre esperança nas coisas de Deus, apegar a elas com força, e isso é ter fé no coração. Mas depois de um tempo, Jesus aparece apenas para os seus discípulos, aqueles que andaram na dificuldade, aqueles que fugiram, mas depois ele reuniu todos eles. Agora, para ver Jesus, eles tinham que olhar com olhos espirituais, porque Jesus não era conhecido como antes, porque agora era um corpo glorioso. Tem que ter fé. E aí quando ele pensa que já tinha tudo acabado, porque Jesus não se envia falar mais do Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que aparece diante dele dois grandes homens de Deus, Pedro e João. Dois grandes homens de Deus. Homens que foram até o final da sua caminhada. Porque quando Jesus mandou todos aqueles discípulos pregar o evangelho, Pedro e João estavam junto, aprendendo. Mas agora eles já estavam crescendo como a árvore da vida. E a partir daquele momento eles chegam para esse coxo, que deve ter orado para Jesus, porque se você está numa dificuldade, você ora e pede a Deus para que cure, principalmente quando pessoas são curadas próximas a você. E aí eles olham para ele e falam: não temos ouro nem prata, porque ouro e prata não vai resolver o seu problema, mas nós temos alguma coisa, nós temos algo muito mais precioso do que ouro e do que prata. E aí eles dão o que é mais precioso no céu, na terra e debaixo da terra: o nome de Jesus. E eles falam para ele: em nome de Jesus, levante. E um milagre aconteceu na vida dele, mostrando para mim e para vocês que o Senhor nunca esquece o povo fiel que anda com ele. E quando você clama, às vezes aquilo que você pede não chega no momento que você pede, mas está guardado lá na frente. Basta você ter fé e continuar caminhando até chegar lá onde está guardado aquilo que você pediu. Porque existe um tempo determinado para que você receba. 40 anos aquele povo demorou para chegar na terra de Canaã. 90 anos demorou para Noé construir a arca. 40 anos Moisés andou no deserto para atravessar aquele povo, e no final ele nem entrou na terra prometida, mas Deus mostrou para ele: está vendo aquela terra lá? Você não vai entrar mais, pode olhar, porque eu vou dar para aquelas pessoas que você ajudou a ter fé no coração e andar toda essa dificuldade junto comigo. Esse é o mesmo Deus que nós servimos. Esse é o mesmo Deus que transforma nossas vidas. Basta que a gente tenha fé e ande até o final, não importando com ouro e com prata, mas sim com a palavra de Deus, e o resto será acrescentado nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar construindo o alicerce da fé dentro de nós. Porque uma casa, ela não é construída de uma vez, ela é construída de tijolo em tijolo, tijolo em tijolo, até ela chegar lá em cima. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Irmão Júlio, vem orar.
Senhor Deus, nesse momento, tenho certeza que o Senhor tem falado com cada um de nós daqui da amada igreja, e pedir que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que esteve aqui presente hoje, que o Senhor leva eles de volta para sua casa, abençoe todos aqueles que não puderam vir. Amém. Glória a Deus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.